Sente que as suas pernas já não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado se tornou uma tarefa mais pesada do que antes? Essa sensação de fraqueza, de que os músculos já não respondem como antigamente, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. E o que é que muitas vezes nos dizem? Que é normal, que é da idade. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte dessa perda de força pode estar ligada a algo que tem no seu prato todos os dias? Algo tão comum e aparentemente inofensivo como um prato de massa branca ou aquele pãozinho branco e fofo ao pequeno almoço. Não me entenda mal. Não há nada de errado em desfrutar destas coisas de vez em quando. O problema é quando elas se tornam a base da nossa alimentação, porque, na verdade, estão a ocupar o espaço de alimentos que poderiam estar a reconstruir e a fortalecer os seus músculos de forma natural. Existe um segredo, um grão poderoso que a maioria das pessoas ignora, e que pode fazer uma diferença gigante na sua força e vitalidade. Neste vídeo, vamos descobrir que grão é este e explorar outras trocas alimentares simples e deliciosas que vão ajudar a fortalecer os seus músculos, dar-lhe mais energia e devolver-lhe a confiança nos seus movimentos. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente já tem na sua cozinha e que pode transformar a sua vitalidade. Vamos então começar com a estrela do nosso vídeo, o segredo para substituir a massa branca e começar a sentir uma nova força a nascer no seu corpo. Estou a falar da quinoa. Talvez já tenha ouvido falar, talvez até já a tenha visto no supermercado e pensado: o que é que eu faço com isto? Pois bem, pense na quinoa como a prima rica e superdotada do arroz ou da massa. A razão pela qual a quinoa é tão especial, especialmente para nós, que já passamos dos 60, é que ela é uma proteína completa. Agora, o que é que isto significa em termos práticos? Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos. Com a idade, alguns desses tijolos vão se gastando e precisam de ser substituídos. A proteína é o material que o nosso corpo usa para fabricar novos tijolos. A maioria das fontes de proteína vegetal, como o feijão ou o arroz, tem alguns dos materiais necessários, mas não todos. A quinoa, por outro lado, tem todos os 9 tijolos essenciais, os chamados aminoácidos, de que o seu corpo precisa para construir músculo forte e saudável. É como dar aos seus músculos um kit de construção completo, tudo num só alimento. Quando come um prato de massa branca, está a dar ao seu corpo energia rápida, sim, mas muito poucos materiais de construção. Com a quinoa, está a dar-lhe energia e a matéria-prima para se reconstruir ao mesmo tempo. E a sua utilização é incrivelmente simples. Cozinha-se exatamente como o arroz. Pode usá-la como acompanhamento para um peixe grelhado ou um peito de frango, substituindo o arroz branco. Pode fazer uma salada de quinoa fria, misturando-a com grão de bico, pimentos assados, pepino, umas azeitonas e um fio de azeite. É um almoço leve, fresco e que o vai deixar satisfeito e com energia para a tarde toda, sem aquela sensação de enfartamento. Pode até adicioná-la a uma sopa de legumes para a tornar mais rica e substancial. O sabor é suave, parecido com o de nozes, e adapta-se a quase tudo. A mudança pode parecer pequena, mas trocar a massa por quinoa 2 ou 3 vezes por semana é um passo de gigante para a saúde dos seus músculos. Mas não ficamos por aqui. Outro grande aliado que muitas vezes é subestimado é a boa e velha aveia. Muitos de nós crescemos a associar a aveia a papas para crianças ou para quando estávamos doentes. É hora de mudar essa ideia. A aveia é uma fonte fantástica de hidratos de carbono de libertação lenta. Isto significa que, ao contrário do pão branco que lhe dá um pico de açúcar e energia que desaparece rapidamente, a aveia liberta a sua energia de forma gradual. Para os seus músculos, isto é fundamental. Garante um fornecimento constante de combustível ao longo da manhã, evitando a fadiga. Começar o dia com umas papas de aveia, feitas com leite ou bebida vegetal, é como colocar combustível de longa duração no seu corpo. E pode torná-las deliciosas. Junte uma pitada de canela, que ajuda a regular o açúcar no sangue, um punhado de nozes ou amêndoas para adicionar proteína e gorduras saudáveis,
e uma fruta da estação, como morangos ou uma banana às rodelas. É um pequeno almoço que o vai manter forte e saciado até a hora do almoço. Pense na diferença. Um pequeno almoço de pão branco com manteiga e um galão pode ser reconfortante, mas uma hora depois, a sua energia pode cair a pique. Com as papas de aveia, a energia mantém-se estável, o que lhe permite ir fazer a sua caminhada ou tratar do jardim sem se sentir fraco. E não precisa de comer apenas em papas. Pode adicionar flocos de aveia a iogurtes, batidos de fruta ou até usar farinha de aveia para fazer panquecas mais saudáveis. A ideia central aqui é simples: escolher grãos que não só enchem o prato, mas que também nutrem e constroem. A quinoa e a aveia são dois exemplos perfeitos de como uma pequena troca pode ter um impacto enorme na forma como se sente, na sua força e na sua capacidade de desfrutar de uma vida ativa e independente. Agora que já falamos sobre a importância de trocar os grãos refinados por opções mais completas como a quinoa e a aveia, vamos aprofundar um pouco mais e falar de outros campeões da alimentação que são verdadeiros construtores de músculo. E a boa notícia é que muitos deles já fazem parte da nossa tradição culinária portuguesa, só precisamos de lhes dar mais destaque no nosso dia a dia. Estou a falar das leguminosas, como as lentilhas e o grão de bico. Estes alimentos são verdadeiras potências de proteína vegetal. São baratos, versáteis e incrivelmente nutritivos. Pense numa boa sopa de lentilhas, daquelas bem apuradas, com cenoura e um fio de azeite. Não é apenas comida de conforto, é uma refeição que está a fornecer aos seus músculos a proteína de que eles necessitam para se manterem fortes. O grão de bico, por sua vez, é outro tesouro. Pode ser a estrela de um prato, como num caril de grão com espinafres, ou um complemento fantástico em saladas. E aqui está um segredo nutricional muito importante. Quando combina leguminosas com um grão integral, como a quinoa que já falamos, ou até com arroz integral, está a criar uma proteína completa. Isto significa que a combinação destes dois alimentos fornece todos os aminoácidos essenciais, tal como a carne ou o peixe. Para quem quer reduzir o consumo de carne ou simplesmente variar as fontes de proteína, esta é uma estratégia fantástica. E não se esqueça do hummus! Aquela pasta deliciosa feita de grão de bico é uma forma excelente de adicionar proteína a um lanche. Em vez de barrar o pão com manteiga, experimente barrar uma tosta de pão integral ou de sementes com hummus e adicionar umas rodelas de tomate. É um lanche que sacia e nutre. O próximo alimento é um clássico que durante anos foi injustamente mal visto, mas que a ciência moderna já reabilitou: o ovo. O ovo é, possivelmente, uma das fontes de proteína mais perfeitas e acessíveis que existem. É fácil de cozinhar, fácil de digerir, e está carregado de nutrientes essenciais para a saúde muscular. Durante muito tempo, houve o mito de que os ovos aumentavam o colesterol, mas hoje sabemos que para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não tem impacto negativo na saúde do coração, e os benefícios superam largamente qualquer preocupação. O ovo é rico num aminoácido chamado leucina, que é como um interruptor que liga o processo de construção muscular no nosso corpo. Ter uma boa fonte de leucina nas refeições é especialmente importante à medida que envelhecemos, e a versatilidade do ovo é infinita. Um ovo cozido é um lanche perfeito para o meio da tarde, que lhe dá proteína e o impede de petiscar doces ou bolachas. Ovos mexidos ao pequeno almoço, talvez com alguns cogumelos ou espinafres salteados, são uma forma poderosa de começar o dia. Pode até adicionar um ovo escalfado por cima de um prato de legumes ou de uma sopa para enriquecer. Não subestime o poder deste alimento humilde. Integrar 1 ou 2 ovos no seu dia pode ser uma das formas mais simples e eficazes de dar aos seus músculos o que eles precisam. Por fim, vamos falar de um hábito que não é um alimento, mas que é absolutamente crucial para o funcionamento dos músculos: a hidratação inteligente. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, os músculos não conseguem funcionar corretamente. Sentimos mais cãibras,
mais fadiga e menos força. Muitas vezes aquela sensação de cansaço a meio da tarde não é fome, é sede. Beber água ao longo do dia é fundamental. Não espere ter sede, porque quando a sede aparece, o corpo já está em desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água ou um copo por perto e vá bebendo pequenos golos. Pense na água como o óleo que lubrifica o motor do seu corpo. Mas a hidratação não vem só da água. As sopas, tão nossas, são uma forma fantástica de se hidratar e de consumir vegetais e nutrientes ao mesmo tempo. Os chás de ervas, como camomila, cidreira ou tilha, também contam. Um chá quente ao final do dia não só hidrata, como também ajuda a relaxar os músculos e a preparar o corpo para uma noite de sono reparador, que é quando a magia da reconstrução muscular acontece. Já vimos como a quinoa pode ser uma alternativa fantástica à massa, como a aveia nos dá energia sustentada e como as leguminosas e os ovos são blocos de construção essenciais para os nossos músculos. Falamos também da importância de nos mantermos bem hidratados. Agora, para terminar, quero partilhar consigo aquela dica que prometi no início, algo que provavelmente já tem na sua despensa e que é um pequeno tesouro de nutrientes para a sua força e vitalidade. Estou a falar do poder das nozes e das sementes. Muitas vezes pensamos nelas como um petisco para as festas, mas devíamos encará-las como um medicamento diário para os nossos músculos e para a nossa saúde em geral. Um pequeno punhado de nozes, amêndoas ou avelãs a meio da manhã ou a meio da tarde pode fazer toda a diferença. Elas são ricas em proteína, fibras e, muito importante, gorduras saudáveis. Estas gorduras, especialmente os ômega 3 presentes nas nozes, têm um efeito anti-inflamatório. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau pode contribuir para a perda de massa muscular. Por isso, consumir alimentos que combatem essa inflamação é uma estratégia muito inteligente. Além disso, os frutos secos são uma excelente fonte de magnésio, um mineral vital para a função muscular. O magnésio ajuda os músculos a relaxar após a contração, prevenindo cãibras e dores. Aquela sensação de pernas pesadas e cansadas ao final do dia pode, por vezes, ser um sinal de falta de magnésio. Um punhado de amêndoas pode ser a diferença entre sentir-se sem energia e ter força para ir dar a sua caminhada diária. Da mesma forma, as sementes, como as de linhaça, chia ou girassol, são pequenas potências nutricionais. Pode adicionar uma colher de sopa de sementes de linhaça moídas ao seu iogurte, às suas papas de aveia ou a um batido. Elas são uma fonte incrível de fibra, que ajuda na digestão e na saúde intestinal, e também de ômega 3. As sementes de chia, quando misturadas com líquido, formam um gel que pode ajudar a mantê-lo saciado e hidratado. Polvilhar sementes de girassol ou de abóbora por cima de uma salada ou de uma sopa adiciona uma textura crocante e deliciosa e um reforço de nutrientes. Como vê, não se trata de fazer dietas radicais ou de deixar de comer as coisas de que gosta. Trata-se de fazer pequenas trocas inteligentes e adições nutritivas. É trocar a massa branca por quinoa de vez em quando, começar o dia com aveia em vez de pão branco e garantir que em cada refeição há uma boa fonte de proteína, seja ela um ovo, um punhado de grão de bico ou um peixe grelhado. É lembrar-se de beber água e de incluir estes pequenos tesouros, como as nozes e as sementes, nos seus lanches. Lembre-se que cada corpo é um corpo, e o seu percurso é único. O importante é começar devagar, experimentar um novo alimento de cada vez e, acima de tudo, ouvir os sinais que o seu corpo lhe dá. A força não volta de um dia para o outro, é um processo gradual. Mas com consistência e com estas escolhas alimentares mais conscientes, vai começar a sentir-se mais firme, mais seguro nos seus movimentos e com mais energia para fazer tudo aquilo que lhe dá prazer. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destas dicas lhe pareceu mais fácil de aplicar no seu dia a dia? Já costuma cozinhar com quinoa ou lentilhas? Tem alguma receita especial que queira partilhar? Deixe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração de que outra pessoa precisa para começar a fazer uma mudança positiva.
Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma inspiração, por favor, deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, que estarão sempre cheios de dicas práticas para viver com mais saúde, alegria e vitalidade depois dos 60. Nunca é tarde para cuidar de si. O seu corpo é o seu bem mais precioso, a casa onde vai viver para sempre. Cuide dele com carinho, com boa comida e com movimento. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.